Vínculo de amizade entre agentes públicos envolvidos no processo licitatório e também os licitantes envolvidos naquele certame. Você que está me assistindo agora, eu sou o professor Leandro Matsumoto e vamos tratar de um tema relevante na prática, porque em muitos casos nós sabemos dessa relação de proximidade, principalmente nas cidades menores, entre o servidor público, o pregoeiro, o agente de contratação e o licitante que ali presta serviços ou aí vai participar, não é, para prestar serviços naquele município. Então, fica até o final que nós vamos tratar deste tema no vídeo de hoje, tá certo? Bom, hoje nós vamos pegar aqui um julgado do Tribunal de Contas do município de São Paulo, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, que fala e nos remete a um tema interessante na prática, não é, que quem licita, quem trabalha com isso sabe o quanto isso acaba sendo frequente, até por conta aí da dinâmica estabelecida não só pelos processos de contratações, mas principalmente também por causa aí dos municípios menores, onde a proximidade é muito maior entre o licitante e os órgãos públicos, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre um acórdão do Tribunal de Contas do município de São Paulo que detectou, depois aí de uma provocação por parte de um licitante interessado, onde se trazia qual que era o momento adequado, não é? Qual que era a fase adequada para se fazer a análise que se pode julgar onde a amizade entre o licitante e o servidor público. O Tribunal de Contas do município de São Paulo estabeleceu, portanto, no meio do julgado, falando o seguinte, olha, a fase de homologação não é a fase mais apropriada para poder fazer essa análise. Por que que ele fala que não é a fase apropriada para fazer essa análise? Primeiro porque trata-se de uma fase já avançada, de um procedimento licitatório que todo ele foi ocorrido, que já era para se ter percebido essa discrepância, não é? Onde trata da amizade pessoal propriamente dita entre o pregoeiro ou agente de contratação e o licitante, e que esta prova necessária para poder demonstrar e comprovar de fato a realidade da amizade pessoal entre o pregoeiro, o agente de contratação e o licitante, ela precisaria ter uma instrução probatória muito grande e que naquela fase de homologação poderia causar o perigo de demora reverso, que a gente chama, ou seja, o perigo de demora reverso, onde a demora para poder instruir, comprovar que existe uma amizade, uma relação pessoal capaz de interferir no processo de contratação pública entre licitante e o agente de contratação ou pregoeiro, isso pode demorar tempo e que lá na homologação já era a fase final, praticamente a última etapa ali a ser estabelecida e que isso vai causar esse perigo de demora reverso, o perigo da demora reverso. Ou seja, durante toda essa etapa, durante todo esse procedimento em que se vai avaliar se existe ou não existe uma amizade estabelecida entre as partes, acabaria acarretando aqui um perigo para a sociedade, principalmente para a sociedade, que é a maior beneficiária com o serviço público chegando ou ainda com aquele produto a ser adquirido. E que na demora disso tudo para poder se apurar essa suposta amizade entre os agentes públicos envolvidos e o licitante, acabaria acarretando um perigo da demora para a população. E isso causaria muito problema. Agora, o outro fator importante diz respeito, ainda neste acordo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, diz respeito ao tratamento que ele coloca e recomenda para que as próximas licitações este tipo de análise seja feita pelo controle interno da casa, não é? Que o controle interno, este sim, teria a prerrogativa de fazer essa análise sobre a suposta amizade com a instrução probatória, com direito à ampla defesa e contraditória, enfim, com tudo aquilo que tem direito, com base nos procedimentos já estabelecidos pelo governo federal e também com base naquilo que fala a regulamentação no tocante a essa matéria, não é? Então, você que está me assistindo, fique muito atento, porque se aparecer um suposto questionamento relacionado à amizade íntima entre agente público e o licitante, não é na fase homologatória o momento adequado para fazer essa análise, tá? O momento adequado, portanto, vai ser lá pelo controle interno, numa fase ainda anterior, numa fase pretérita, como forma aí de se poder instruir o processo, fazer uma análise assegurada a ampla defesa e o contraditório tanto para o agente público quanto também para o licitante ali interessado, tá bom? Com isso, nós deixamos aí esse dispositivo muito interessante que trata
uma figura até então pouco falada, pouco trabalhada, que é essa questão do julgamento, não é? De uma suposta amizade entre agente público envolvido no certame licitatório e também o licitante.